Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro A Oração que Funciona, de um Cristão Anônimo. E hoje vamos iniciar o capítulo 7, a parte 1. Se você está chegando agora, clique na descrição desse vídeo e assista a playlist com todos os capítulos deste livro incrível que tem sido de grande bênção para todos nós. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações. Capítulo 7. É preciso agonizar? A oração é avaliada não em termos de tempo, mas de intensidade. Algumas pessoas devotadas que leem livros como O Homem que Orava ficam perguntando ansiosamente: será que tenho que orar como ele? Essas pessoas ouvem falar de outros que ficam de joelhos o dia inteiro e a noite inteira, recusando alimentar-se, desdenhando o sono, apenas orando. E essas pessoas indagam: será que temos que fazer o mesmo? Todos nós temos que seguir esse exemplo? Devemos lembrar que estes homens de oração não oram pelo relógio. Permanecem todo esse tempo em oração porque não conseguem orar menos. Alguém pode pensar, pelo que eu disse nos capítulos anteriores, dê a entender que todos devemos seguir o exemplo deles. Filho de Deus, não permita que esse pensamento ou temor o perturbe. Apenas disponha-se a fazer tudo aquilo que o Senhor quiser que você faça, o que Ele o inspira a fazer. Pense nisso, ore a respeito do assunto. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus para orar ao Pai Celestial. Às vezes cantamos o hino: Ah, como Ele me ama! E realmente nada pode medir esse amor. A oração não nos é dada como um fardo que temos que carregar, ou como uma tarefa cansativa que temos de cumprir, mas deve constituir um gozo e poder ilimitados. Ela não nos é concedida para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. E toda hora é ocasião oportuna. Orai é um convite a ser aceito, antes que um mandamento para ser obedecido. Quando uma criança vai a seu pai a fim de pedir-lhes alguma coisa, isto é um fardo? Como o pai ama o filho, ele busca o seu supremo bem. Como ele protege aquele pequenino de qualquer sofrimento e dor. Nosso Pai Celeste nos ama infinitamente mais que qualquer pai terreno. Que Deus me perdoe se alguma de minhas palavras acerca de assunto tão precioso quanto a oração feriu o coração e a consciência daqueles que estão desejosos de conhecer melhor a questão. Vosso Pai Celeste sabe, disse o Senhor Jesus. E se Ele sabe, podemos confiar plenamente e não temer nada. Um professor pode repreender um aluno por não ter feito as tarefas de casa, ou por haver se atrasado ou faltado demasiadamente. Mas o pai amoroso, em casa, tem conhecimento de tudo. Ele sabe do serviço dedicado que o rapaz presta no lar, onde a doença ou a pobreza colocam tantas ocupações em seu caminho. Nosso querido e amoroso Pai Celestial sabe tudo a nosso respeito. Ele vê tudo. Sabe que alguns de nós não têm muito tempo livre e não podem entregar-se a prolongados períodos de oração. Para alguns de nós, Deus cria esta folga. Ele nos faz deitar, Salmo 23, versículo 2, para obrigar-nos a olhar para cima. E mesmo então, a fraqueza do organismo não permite que tenhamos prolongados períodos de oração. Contudo, duvido que nós, embora nossas desculpas possam ser plausíveis, pensemos bastante acerca de nossas orações. Alguns de nós são obrigados a dedicar-se muito à oração. Nosso trabalho exige isso. É possível que sejamos considerados líderes espirituais. É possível que tenhamos o encargo espiritual de instruir outros. Permita a Deus que não pequemos contra o Senhor, deixando de orar por eles. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Sim, para alguns, orar é sua própria tarefa, quase sua missão. Outros possuem amigos que lhes causam sofrimento, contudo, não buscaram nele alento. E tais pessoas não podem deixar de orar por esses amigos. Se sentirmos o peso das almas no coração, nunca iremos perguntar: quanto tempo devo orar? Mas sabemos muito bem das dificuldades que cercam as orações de muitos. Diante de mim, enquanto escrevo,
está uma pequena pilha de cartas. Todas estão cheias de desculpas e protestos de amizade e argumentos. Isso é verdade. Mas teria sido por causa disto que foram escritas? Não, absolutamente. Em cada uma delas percebe-se um desejo profundo de conhecer a vontade de Deus e obedecer ao seu chamado à oração, em meio aos inúmeros clamores da vida. Essas cartas falam de muitas pessoas que não sabem afastar-se de outros para observarem momentos de oração, de pessoas que dormem no mesmo quarto, de mães atarefadas, de empregadas, de donas de casa que mal conseguem dar conta das intermináveis tarefas de lavar, cozinhar, costurar, limpar e fazer compras e visitas, de operários que estão por demais cansados para orar após a jornada de trabalho. Filho de Deus, o Pai Celestial, sabe de tudo isso. Ele não é um feitor, é nosso Pai. Se você não tem tempo para orar, ou não tem oportunidade para orar a sós, diga-lhe isto e descobrirá que já está orando. E para aqueles que parecem não conseguir um lugar secreto e nem mesmo podem entrar em uma igreja tranquila por uns momentos, talvez possamos apresentar o exemplo de Paulo. Já pensou o leitor que ele esteve na prisão quando escreveu a maioria das preciosas orações que conhecemos? Imagine-o, estava acorrentado a um soldado romano dia e noite e nunca era deixado a sós, nem por um momento. Epáfras esteve com ele parte do tempo e foi contagiado pelo fervor em oração demonstrado por seu mestre. É possível que Lucas tenha estado com ele também. Que reuniões de orações devem ter sido aquelas? Não havia a mínima possibilidade de orar em secreto, não. Mas quanto devemos às orações dessas mãos acorrentadas que se erguiam para o alto? É possível que nunca possamos estar realmente a sós, ou quando pudermos, talvez sejam raras às vezes, mas nossas mãos não estão atadas em correntes, nem nosso coração, e nem nossos lábios tampouco. Podemos arranjar tempo para orar? Posso estar enganado, mas creio firmemente que não é da vontade de Deus que a maioria das pessoas, talvez que todas as pessoas, passem tanto tempo em oração a ponto de prejudicar a saúde por insuficiência de sono ou alimentação. Para muitos é impossível, por causa de debilidade física, permanecer longo tempo no espírito de oração intensa. A posição que tomamos para orar é irrelevante. Deus nos ouvirá quer oremos ajoelhados, de pé, assentados, caminhando ou trabalhando. Estou bem ciente que alguns testificam que Deus às vezes concede forças especiais àqueles que sacrificam horas de repouso a fim de orar mais. Em certa época, este escritor tentou levantar mais cedo pela manhã para oração em comunhão com Deus. Depois de algum tempo, percebeu que o trabalho diário estava perdendo em intensidade e eficiência, e também que tinha dificuldade de manter-se desperto nas primeiras horas da noite. Mas será que oramos tanto quanto podemos orar? Carrego comigo a tristeza de haver deixado passar os anos da juventude e vigor sem ter dado maior importância às primeiras horas da manhã. Ora, o mandamento inspirado é bastante claro: orai sem cessar. O Senhor disse que os homens devem orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Naturalmente, isso não deve significar que temos que estar sempre de joelhos. Estou convencido de que Deus não deseja que negligenciemos nosso trabalho a fim de orar. Mas é igualmente certo que trabalhamos melhor e mais se dedicarmos mais tempo à oração e menos tempo ao trabalho. Temos que trabalhar bem, não devemos ser remissos. O apóstolo Paulo diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade e de nada venhais a precisar. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas não existem inúmeras oportunidades durante o dia de elevar as mãos santas, ou pelo menos corações santos em oração ao Pai? Todas as manhãs, quando abrimos olhos para um novo dia, aproveitemos a oportunidade de louvar e bendizer nosso Redentor? Todos os dias são dias de Páscoa para o crente. Podemos orar enquanto nos vestimos, mas sem um lembrete, muitas vezes nos esquecemos. Pregue no canto do espelho um pedacinho de papel com as palavras: orai sem cessar. Experimente fazer isso. Podemos orar quando passamos de um trabalho para o outro. Muitas vezes podemos orar até durante o trabalho.
A lavagem da roupa, a costura, o cuidado dos filhos, a limpeza e o preparo dos alimentos serão mais bem feitos por causa disso. Não é verdade que as crianças, tanto os pequeninos como as mais velhas, trabalham ou brincam melhor quando há uma pessoa amada a observá-las? E não será de grande auxílio lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo está sempre conosco ao observar-nos e também ajudar-nos? A própria certeza de que seus olhos estão sobre nós dá-nos consciência de seu poder em nós. Não crê o leitor que o apóstolo Paulo tinha em mente esse hábito de andar em oração quando disse: perto está o Senhor? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Essa expressão em tudo sugere que à medida que as coisas nos sobrevêm, a cada momento, deveremos naquele mesmo instante e lugar fazer daquilo um objeto de oração e louvor ao Senhor que está perto. Por que deveríamos interpretar essa proximidade apenas como uma referência à segunda vinda de Cristo? Que maravilhoso pensamento! Nossa oração é dirigida a um Deus que está perto. Quando o Senhor enviou os discípulos a trabalhar, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Thomas Browne, o conhecido médico, entendeu isto. Ele fez um voto de orar em todo lugar onde a quietude fosse convidativa, em qualquer casa, estrada ou rua. E não deixar rua nesta cidade que não fosse testemunha do fato de que não me esqueci de meu Deus e Salvador, e nem cidade nem paróquia que não saiba o mesmo. E todas as vezes que passar por uma igreja, aproveitar o ensejo para orar. Orar diariamente e em particular por meus pacientes e por todos os enfermos que estivessem aos cuidados de quem quer que fosse. E dizer ao entrar na casa de qualquer enfermo: a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre esta casa. Depois de cada sermão, orar pelo pregador e pedir bênçãos para ele. Mas duvidamos que esta comunhão contínua com o Senhor seja possível, sem que observemos períodos definidos de oração, sejam eles breves ou longos. E o que dizer desses períodos de oração? Já mencionamos antes que a oração é simples como um pedido de uma criancinha que se dirige ao Pai. E essa observação não exigiria nenhuma explicação se não fosse pela existência do maligno. Não há dúvida de que o inimigo sempre se opõe a uma aproximação nossa com Deus em oração e faz tudo o que pode para evitar a oração da fé. Seu principal método de impedir-nos é tentar fazer nossa mente concentrar-se em nossas necessidades, para que não se ocupe de Deus, o Pai amoroso a quem oramos. Ele nos leva a pensar mais na dádiva do que no doador. O Espírito Santo nos inspira a orar por determinado irmão e nós dizemos: ó Deus, abençoe este irmão. E paramos aí. Nosso pensamento se desvia para o irmão sem seus problemas, dificuldades, esperanças, temores, e lá se vai nossa oração. Como o diabo dificulta a concentração do pensamento em Deus. É por isso que insistimos com as pessoas para que se obtenha uma visão melhor da glória de Deus, do seu poder e da presença divina, antes de lhe apresentarmos suas petições. Se não existisse o diabo, não haveria dificuldades na oração, mas o principal objetivo do maligno é tornar impossíveis nossas orações. É por isso também que a maioria das pessoas tem dificuldade em compreender aqueles que condenam o que costumam chamar de vãs repetições e muito falar em oração, citando as palavras do Senhor no Sermão do Monte. Um proeminente pastor de Londres afirmou recentemente: Deus não deseja que desperdicemos nem o seu tempo nem o nosso com orações longas. Temos de ter uma atitude mais prática em nosso relacionamento com Deus e dizer-lhe claramente de maneira breve aquilo que desejamos e deixar as coisas assim. Mas será que este amigo pensa que orar é apenas colocar Deus a par de nossas necessidades? Se isso é tudo que a oração representa, não existe necessidade de orar. Deus, vosso Pai, sabe de que tens necessidades antes que lhes peça. Disse o Senhor quando instou com os discípulos a que orassem. Sabemos perfeitamente que Cristo condenou algumas orações longas, mas eram orações longas feitas com o objetivo de justificar-se, um pretexto para exibir-se. Prezado crente que ora, creia-me, o Senhor condenará igualmente muitas das orações longas que são feitas em algumas de nossas reuniões de oração. Orações que matam as reuniões e são encerradas com um pedido a Deus para que atenda
esses fracos sussurros ou humildes súplicas. Mas Ele nunca condena as orações longas que são sinceras. Não nos esqueçamos de que o Senhor, às vezes, passava longas noites em oração. Somos informados acerca de uma delas. Não sabemos a frequência com que Ele o fazia. Lucas 6, versículo 12. Por vezes Ele se levantava alta madrugada e ia a um lugar solitário a fim de orar. Marcos capítulo 1, versículo 31. O homem perfeito passou mais tempo em oração do que nós passamos. Parece-nos que devia ser fato indubitável para os santos de Deus, de todas as épocas, que após noites em comunhão com Deus, deveriam seguir dias de poder diante dos homens. E o Senhor também não encontrou desculpas para não orar. Como Ele poderia ter feito, pensamos nós em nossa ignorância. Ele poderia ter feito por causa da pressão constante de seu ministério e das infinitas oportunidades de serviço. Após um de seus dias mais cheios, numa ocasião em que sua popularidade estava no auge, quando todos buscavam sua companhia e conselho, Ele deu as costas a todos e retirou-se para o monte, a fim de orar. Mateus 14, 23. A Bíblia nos diz que certa vez grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E depois a informação. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por quê? Porque sabia que naquele instante a oração seria mais poderosa que o serviço. Às vezes dizemos que estamos ocupados demais para orar, mas o Senhor, quanto mais ocupado se achava, mais Ele orava. Houve ocasiões em que não teve folga nem para comer. Outras, Ele não teve tranquilidade para o necessário, sono e repouso. No entanto, sempre achava tempo para orar. E se o Senhor teve necessidade de orar frequentemente, e por vezes durante muitas horas, será que nós não temos necessidade disso? Bom, meus irmãos, esse foi o capítulo 7, parte 1. Vamos dar continuidade no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.